Maria José de Castro Polessa, conhecida como Zezé Polessa, ela é formada em medicina e a vocação para o palco a chamou e ela aceitou o chamado. Não foi isso, Zezé? Foi, é dessas coisas, né, que a gente só vai entender um pouquinho melhor depois, né? Mas eu Ah, sempre, assim, desde que eu fui para a escola, porque a escola tinha essa coisa do professor que ficava num tabladinho, né? hum, Acima, assim, tinha a sala de aula com a gente, as ah, cadeirinhas, e ele ficava numa coisinha, assim, um palmo, assim, que era perto do quadro negro, tinha a mesa do professor, eram assim as salas de aula, né? aham, Aquilo sempre me atraiu, assim, meu primeiro personagem por quem eu me apaixonei foi a professora. olha que E legal. eu tive uma professora durante 4 anos, que era o que na minha época era o primário. Uhum, Então eu fui muito íntima, assim, ela foi muito próxima, era uma pessoa da família, porque entrava ano, saía ano, estava lá, Dona Maria Luísa. E, e aí eu sempre chegava em casa e reproduzia aquele dia da escola. hum, Tudo que tinha acontecido, as broncas que ela tinha dado, a visita da diretora. E aí o que que aconteceu? Quis ser professora, né? A primeira coisa, porque não tinha nenhum ator na minha família. Então aham, não considerava isso. Eu também fui ao teatro a primeira vez, eu tinha 14 anos, então isso não fazia parte da infância, mas isso estava lá. estava Tem uma lá. história de uma vizinha, porque eu chegava em casa, botava uma roupa assim, passava um batom e era professora. E tinha uma vizinha que era costureira, Aham, a gente tinha uma área assim grande atrás da casa, e ela também tinha um muro e ela também tinha, ela costurava. E ela, muito tempo depois que a gente foi visitá-la, ela falou, era tão impressionante que de vez em quando eu subia no muro para ver quem mais que tinha chegado. Eu fazia a voz da professora, eu fazia os alunos, eu fazia tudo. Ela falou, não, ela não estava sozinha mais. Aí eu olhava lá, estava eu sozinha, aproveitando que minhas irmãs deviam estar na escola ou alguma coisa, e eu ficava ali com aquele pátio fazendo a escola. E, Então, foi e é assim que começa, porque é, a sala de aula nada mais é do que a sua plateia, né? Na é, verdade, é. é a Mas eu não me plateia. formei em professora. Eu estudei, fiz a escola normal, mas no meio do ano eu vi que não era assim. Aham, Eu tinha também uma curiosidade, uma necessidade intelectual, sabe? De aprender, aham, de saber coisas e tal. E a uhum, escola normal era muito. É uma escola técnica, né? Então ela era muito básica na questão do ensino. E aí eu quis fazer uma coisa bem difícil e também nesse movimento que eu acho que todo adolescente que é sensível, que tem uma consciência e tal, ele quer fazer alguma coisa, né? Assim, ele quer um pouco mudar o mundo, ele quer ajudar, ele quer exatamente. resolver, né? E a É. medicina era uma coisa assim para mim, salvar vidas e levar saúde, alento e tal. Então foi outra tentativa. E me enganando, né? Essa coisa é tudo me enganando, ganhando tempo. Ah, Mas foram tempos bem aproveitados, né? A vida de faculdade, de uma faculdade de medicina, é muito aham, interessante o convívio, a aham. coisa que A vida acontece. acadêmica em si Eu acho muito legal. Eu acho que não só essa coisa de fazer faculdade para ter um diploma, para não sei o quê, uhum, mas é porque você com 17 anos você vai fazer o quê se você pode, não é? é, Quer dizer, eu é, fiz faculdade pública, minha educação toda. Eu sou de uma família de classe média. Meu pai como é que fala isso? Que trabalha por conta própria. Ele trabalhava com dentistas, fazendo aparelhos de dente, fazendo ah, próteses, ah, dentaduras e tal. Ele aham,
como é que fala isso? Profissional liberal hoje em Não, dia. liberal, mas tem uma coisa em relação a, a salário, não, assalariado. Ele era um profissional É. liberal e Aham. ele tinha que trabalhar muito, né? Ele vivia realmente do trabalho dele, não de salário. Então, todas, pelo menos, tentamos fazer uma vida escolar assim pública. Uhum. Algumas foram, em algum momento teve que se pagar uma escola, uma faculdade e tal, Sim. mas o princípio do meu pai de pensamento, de consciência e a necessidade fazia com que a gente procurasse as escolas públicas, os serviços públicos de educação, né? É, Então, eu é. acho que quem pode, quem tem essa possibilidade, a Aham. faculdade é uma grande experiência de vida. Eu acho, eu acho. E aí, mas você continuou salvando vidas. Você foi para o teatro. Isso salva vidas. Teatro É, salva vidas, faz rir, faz chorar, faz ensina, né? Eu acho que eu estou juntando pina. tudo. Então, olha só, você estreou profissionalmente com Drácula em Mas 1973. é, E, profissionalmente assim, porque a dona Fernanda Montenegro, ela diz que você começa. Eu falei, mas quando é que a gente começa a carreira? Porque eu contava assim três começos, né? aham, Quando eu comecei, a hora que eu larguei a medicina e a hora que eu tive um filho, e eu falei, é isso, essa vai ser a minha profissão. Eu preciso uhum, viver da minha profissão e é essa. aham, É ser atriz. Então eu considerava três princípios. Ela falou assim: o princípio da carreira é quando você abre a bilheteria. E foi no exatamente. Drácula, porque a gente fazia na Aliança Francesa de Copacabana, nos fins de Aham, semana, numa sala, a Aliança ficava vazia, a gente usava uma sala sexta, sábado e domingo. Tinha um cara que era aluno da escola, eu era aluna também, mas da filial da Tijuca. Ele era de Copacabana e ele era um gênio, assim, ele escrevia aham, peças com 18 anos. Eu tinha 19. aham, E aí eu soube desse grupo por um colega meu de faculdade, que morava em frente à Aliança Francesa de Copacabana, e eu fui lá conhecer eles e comecei a fazer peças lá. E tinha bilheteria. Eu, aham, inclusive, no primeiro ano, foram críticos de teatro e, e eu ganhei um prêmio dos jornalistas cariocas, aham, CC, da Crítica Carioca, aham. Eu Associação acho que eu dos me Críticos lembro. Carioca, ACC, uma coisa assim. Eu e Luiz É, Cardoso dividimos um prêmio, as aham, revelações daquele ano. Quem foi entregar e tudo foi o Jan Michalski, que era hum. um crítico assim super considerado, É, sabe? Tipo sim, Bárbara sim. Eleodora da segunda geração e tal. Ah, E, e ali tinha bilheteria, as pessoas pagavam para ir assistir e tal. Então eu conto dali 73, mas era muito amador, na verdade, ah, era ah, muito amador, muito. Era uma sala ah, e era um grupo. E aí depois eu fui trabalhar na rua, fazer teatro de rua com um grupo chamado Contadores de Histórias. Depois, em 79, que eu formei um grupo junto com uns atores que estavam se hum, formando no tablado, porque hum, escola de teatro mesmo eu não fiz. E aí a gente foi montar o Despertar da Primavera em 79, 80, ensaiamos em 79, estreamos acho que final de 79 ou 80. E ali sim, ali já tinha o pessoal largando as faculdades e que é o Miguel Falabella rendeu assim muitos atores interessantes, né? Era o é, Miguel Falabella, Maria Padilha, o Daniel Dantas, com quem eu me casei, hum. Rosane Goffman, esses assim os que Então, fera.
os que perseveraram. Um time de feras. Olha, Zezé, eu vou te falar que você me marcou quando eu vi a novela Top Model. Ah, Você me marcou porque a sua personagem era incrível. Ela tinha um negócio que ela era apaixonada pelo personagem do Nuno Leal Maia e os olhos e o óculos dela embaçava. E tinha uma risada espetacular. Eu falei assim, é. gente, como eu adoro! Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro o nome de algumas aqui. Eu vou te falar O nome dela porque era Naná. Ela era Naná. Naná, É, exatamente. meleca. Ela era muito É, ajeitada, assim, ele não olhava para ela, ele tinha muitas mulheres lindas, maravilhosas. no Mas no final final ele fica com ela. ficou com ela. Aí tem outras novelas incríveis que você fez. E depois eu quero destacar esse passeio que você faz entre a comédia, entre o drama, entre a malvada, a boazinha, essa coisa interessantíssima que você faz. Edinalva é uma coisa interessante. Você sabe que até hoje eu falo assim, ai de mim se não fosse eu. Porque Edinalva até hoje eu falo que casa. Ai, gente, no Ai de bordão mim se da não mulher fosse eu. sozinha, largada, que ela falava, né? Qual é o seu estado civil, Edinalva? Casada, solteira, desquitada? Largada. Sou largada. Fui largada pelo boto, né? Ela, É então, largada. Ai, de mim se não fosse eu. Mas quantas vezes a gente não passa por isso, né? No dia, exatamente. né? É. E agora tem outra que me divertiu muitíssimo, que foi a Magnólia, Magui. É. Magui. Eu falei, como é que eu É, vou fazer uma mulher tão ruim assim, gente? Que faz ela- filhos. mas era divertida, você conseguiu É. botar um humor nessa Eu mulher. falei, tem que ser divertido, senão vai ficar uma coisa insuportável, vai ficar uma Aham, coisa da, 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 da parte policial do jornal. aham, exatamente. Hoje vai ser a parte a mãe que fez isso, pô, cafetinava os filhos, né? Cafetinava os filhos e não importava para ela, não. Não importava para ela. O Robertão sofria na mão dela. É homem ou é mulher? Pode falar, não tem problema não. Não tem problema não que ela falava. Problema não. E ela falava assim: levanta desse sofá, tira a patinha daí. Todo mundo aí na praia, nas boates, pegando você aí. Ai, que menino, fosse para boate gay para pegar homem. Todo mundo aí pegando na praia, você aí deitado. Ah, e com a filha também, E né? com a filha também, porque a filha sofreu na mão dela. Ela ia lá pegar Enfim, o dinheiro do comendador, né? exatamente, ela queria que sobrasse para ela. O final dela foi meio triste, que ela voltou para a cidade, né? Eu acho que voltou para a cidade, eu não me Não, o lembro bem. final eu achei bonito, porque ela tinha aquela personalidade terrível, mas Ela meio que se redimiu, não foi isso? ela se redimiu porque ele adoece. Ele Ah, é adoece. verdade. Aí É, ela termina com um crucifixo, um cabelo preso, assim, uma trança, um crucifixo, empurrando a cadeira de rodas, mas a mesma alegria, a mesma coisa, mas ela realmente. E ela fala, tinha uma fala bonita no final. Ela fala, não. Ele pergunta a mesma coisa, ele pergunta, é uma demência que ele está. e Ele ela. pergunta, ele fala assim, ai, Magnólia, já perguntei isso, né? Ela falou, não, você pode perguntar quantas vezes você quiser. Isso foi E eu muito lindo. quantas vezes você precisar que eu responda, porque eu estou com você até o fim. É bonito, achei bonito. Eu E no achei lindo, porque que tem. é impressionante o caminho que o artista, que o ator, a atriz dá ao personagem. É Ele impressionante. dosa, porque a Magnólia, a gente tinha um horror ao pensamento, coisa, mas ao mesmo tempo ela nos fazia rir.
que a gente achava tão absurdo o que ela fazia que a gente ria, é aquela coisa, ri da tragédia humana, né? E, enfim, era um personagem que ele conseguiu cativar, porque teve um jantar na casa do José Maia com a Suzy Rico, e que ela era sensacional. Todo mundo era amiga dela, todo É. mundo era coisa, e ela era fina, rica, e foi essas Porque é uma coisas. coisa muito legítima, né? Essa coisa da pessoa querer ter as coisas, querer ter Exatamente. conforto, querer morar numa casa bonita, querer. Hum. Aí vai por uma coisa também, às vezes, um caminho da futilidade, né? Da roupa, da pele. Ela queria usar pele, ela botava o ar-condicionado no último volume Em porque ela pleno queria Rio de usar Janeiro. as peles. Quando ela ficou rica, não mudou do apartamento, ficou naquele apartamentinho, mas ela queria as peles e as coisas. E isso é questionável. Mas o que que você faz com um personagem que foi tão assim, chegou tanto, né, no coração das pessoas? Você não pode matar esse personagem. Esse Eu, personagem não pode morrer assassinado. Agora, o autor realmente não sabe. Isso não é uma rejeição tremenda, né? A ela, né? uhum, Podia existir uma rejeição tremenda, aham. mas não aconteceu, né? Não, não aconteceu. A gente E eu não achava. aliviei, não. Eu não fiz ela boazinha, não. Fiz ela Você não cascuda. aliviou, não. Exatamente, ela não era boa. Ela não era boa. Mas ela ganhou malvadas que amamos, né? Aquela história, né? É, As malvadas que a gente ama odiar. E, é, enfim, mas a Maggie, ela teve um grande toque de humor. Ela é, chegava, a ambição dela chegava a colocar. Ela, ela chegava ao ridículo de tanta ganância por ser alguém famosa, sair das colunas, enfim, e ter essa vida social. E aí teve várias outras coisas, teve cinema, Chaves e Perdidos, Caixa 2, O Bem Amado. Você fez a Irmã de Irmã Dulce. aham. Que A Dulce, né? Ela que se chamava Dulce. ela que se chamava Dulce, É, a Dulcinha. exatamente. A freira, a irmã Dulce, É, tinha um outro nome, e aí quando ela é ordenada, ela põe Dulce. Tem põe o uma... nome da irmã, e o carinho entre as duas era sensacional, É, né? Era é. muito lindo. Então são essas mensagens de amor maravilhosas. Minha família perfeita, e, e vamos que vamos, né? Teatro teve um monte de coisa, televisão, um monte disso. Esse meu grupo inicial, assim, não da Hum, Aliança Francesa, esse hum, outro, de 79, 80, aham, nós era uma época de ditadura, né? Então, o pessoal já tinha sofrido muito com a ditadura, uhum, você já tinha invadido espetáculos, né? Muita gente já tinha se, ou sido presa ou se autoexilado. é. Então, já tinha passado isso, que foi de Aqueles anos terríveis, né? 68, né, anos 70. O final dos anos 70, a gente inventou um outro movimento para poder sobreviver, para a arte poder sobreviver, porque como é que você vai falar alguma coisa no teatro, no cinema, na televisão, se você não tem liberdade nenhuma? Se todos os textos eram examinados antes de você ir para a cena, se novelas, né? Novelas foram novelas inteiras, assim, início de novela todo gravado que foi jogou fora, né? As novelas de Examinados por pessoas sem a menor capacidade, critério ou inteligência, né? Isso aqui. Oi? E vocês eram examinados por pessoas sem a menor capacidade, critério ou inteligência. Me lembro de uma dona Solange, ela ia no teatro, ela ia Essa é ver o famosa. famosíssima. Ela ia com umas sacolinhas assim de supermercado.
umas coisinhas dentro, assim. Foi, deu uma travada. Eu acho que é a conexão dela aí, ó. Deu uma travada, Zezé. A Não era conexão acho livro, que não tá. era, né? Morava um. Deu uma Oi? travada. Oi? Foi. Ah, para mim tá bom. Volta da sacolinha do supermercado. É. É, não que tenha nada demais essa sacolinha do supermercado, mas eram pessoas assim muito, realmente com uma coisa aquém, né, de uma capacidade crítica de avaliar um espetáculo, não tinha nada a ver, eram sensores com qual era a formação? A formação era dentro da polícia, né, era de uma delegacia de polícia, então era muito complicado. Aí a gente inventou um negócio que era ir para os clássicos. O que foi Uhum. muito bom, porque tá tudo nos clássicos. Quer dizer, tá tudo desde sempre, né? No É, teatro, é, no cinema, no desde que o bom mundo é teatro. mundo. Desde sempre. Aham. As relações de poder, né? Uhum. É, as relações familiares, né? A relação com o Estado. Então a gente montou Shakespeare, montou Brecht, montou. Aí outros grupos montaram outros. O Asdrubal também começou assim, depois que eles foram para uma coisa. Ou a gente ia para os clássicos ou ia para a comédia. E a gente foi para os clássicos. E montamos três Shakespeare, dois Brechts. Isso foi muito bom assim para nossa formação. Até, Aí a sim. gente ficou os anos 80 todo assim, fazendo. Aí montamos Nelson Rodrigues, passamos por uma fase assim do teatro que não era um teatro político, Uhum. vamos dizer assim, ostensivamente, mas era, todo teatro é político, né? E, e aí no final dos 80 dos anos 90 é que as coisas se abriram mais e a gente pôde fazer coisas mais interessantes no teatro, né? Olha, e agora vem aí Os Olhos de Nara Leão, o qual Ah, você, a qual você e Miguel Falabella têm se debruçado sobre ela, o texto de Miguel Falabella, que é assim, espetacular na direção e no texto. Meu Deus, como eu gosto dele. Esse cara é. Eu sou muito fã de Miguel Falabella. E aí você vai fazer a Nara Leão, já tá com cabelinho, né? é, No estilo Nara Leão. E a ideia não vamos. era nem fazer nada de parecido, assim, nada de Uhum, fala e tal, mas, inclusive, ela teve vários cabelos. Isso é um cabelo uhum, assim do início, mas é um cabelo que ela retoma no final. Quando ela adoece, então ela tem uma perda de cabelo e ela usa uma peruca no final, que é esse cabelo. Então, é um uhum, cabelo muito. E foi a primeira vez que os cantores apareceram para o público através da televisão, né? Que foram os festivais de música da Record uhum, e depois da Globo. Foi a primeira vez que uhum. se viu os cantores, porque eram só no rádio. Então É, a figura dela foi muito marcante, assim, porque ela era uma mulher muito moderna, assim, muito contemporânea, muito diferente, né? é. Muito própria, assim, com um estilo muito de tudo, né? Muito dela, o estilo dela era. Ninguém era Não, parecido com não. ela não usava a roupa de ninguém, parecido com ninguém, o cabelo não era diferente. Ela tinha uma coisa com a irmã, né, com a Danusa Leão, que já vivia em Paris, que já desde Uhum, 16 anos a Danusa foi modelo de um grande estilista francês. Então, a Danusa tinha essa coisa. Por exemplo, a Nara começou a ouvir jazz com 11 anos de idade por uhum. conta da Danusa. Que era maravilhosamente Trouxe. inteligente, chique, É, Danusa. Meu Deus, como uma ela é família criada com muita, foram duas meninas criadas com muita liberdade, sabe? Com muita, inclusive saíram da escola muito cedo e foram Uhum, estudar em casa. O pai achava que era mais interessante. Elas uhum. tinham grana também, tinha condição. Elas estudaram em casa, então estudaram línguas, estudaram história.
essa música. Então, elas têm uma formação e, ao mesmo tempo, essa coisa que a escola, né, infelizmente, faz com a criança e o adolescente, que é normatizar todo mundo, né, botar todo mundo dentro de uma caixinha, né, Exato. elas não passaram por isso. Então, elas têm uma. E tudo nela era muito simples, era muito natural isso, essa postura, né? Uhum. E foi. Você, você assistiu o espetáculo? Não. E eu Ah, estou querendo saber o que que eu vou encontrar. ah, Conta pra gente que você vai chegar aqui em São Paulo no dia 10 de outubro, no Teatro Renaissance, e vai, e com certeza, casa lotada. oba, Ah, Deus te e ouça, porque com a gente tanto. certeza. E esse ano a gente está completando 60 anos do disco Show Opinião, né? Na verdade, ele começou em 64, Uhum, em dezembro de 64. uhum, Então, aí em 65 ele estava em cartaz, né? uhum, Seriam 60 anos. 59, 60. uhum. Começou dia 11 ou 14 de dezembro. Aí entrou por janeiro. Na verdade, ela fez pouco tempo. Ela gostou muito da onda assim de transformar aquele lugar que não era nada, era um buraco dentro de um shopping. Eles fizeram o teatro, a Ah, turma do CPC, que era o Centro uhum, Popular de Cultura, e eles tinham sido extintos já, junto com a UNE, pelo regime militar. E uhum, aí eles pegaram esse espaço, fizeram, né, uma arena assim com uns tablados, uns caixotes. O Vianinha, o Oduvaldo Viana Filho, idealizou isso, né, de ser um espetáculo onde um, um preto da favela do Rio de Janeiro, né, urbano, um compositor de ambiente rural que vinha do universo rural e uma moça da zona sul do Rio de Janeiro, que era a Nara. Os três artistas, né, os três compositores e cantores, era um show musical. E aí eles vão fazendo os textos em função de cada um, quem eles eram mesmo. Eles falavam quem eles eram. E o que se dava com esse encontro. uhum, Então, foi um espetáculo, assim, foi o primeiro espetáculo abertamente escrito contra o regime militar, músicas, mas era tudo muito divertido, era uhum. muito inteligente, era Era muito uma divertido. boa época, apesar disso, era uma boa Era época, porque porque foi antes de 68, todo mundo era muito criativo, muito né? criativo, o regime, na verdade, não atacava ainda, porque Uhum, eles eram também, tinham muito público, faziam muito sucesso e tal. uhum, Mas ela ficou um pouco de tempo. Eles fizeram esse show inspirados pelo disco dela, porque ela já tinha gravado o segundo disco no mesmo ano. uhum. O primeiro, ela era musa da bossa nova, daquele grupo de bossa novista, sem nunca ter gravado. Ela se apresentava assim, Eu achava isso muito interessante. Eu, muito interessante, porque ela sempre fez sucesso, assim, ela sempre foi um uhum, sucesso como como figura, assim, e como uma mulher de opinião, sabe? Ela tinha uhum, muita posição em relação às coisas que aconteciam naquele cenário uhum, social ali, brasileiro e da cidade, tudo. Era muito Rio e São Paulo, né? uhum. Depois ela começou a viajar muito pelo Brasil. A história de vocês são parceiros, e Miguel Falabella são parceiros e tem tem uma trajetória juntos aí no teatro, né? Lá do início, né? Desse movimento do Despertar da Primavera, que nós formamos um grupo chamado Pessoal do Despertar. Era a Uhum, época dos grupos chamados Pessoal. Então, nós éramos, geralmente era o nome da primeira peça. E
E desde sempre a gente volta e meia, ou está em cena juntos, ou ele escreve, ou ele está dirigindo um projeto que eu convidei ele para dirigir. A história de Nara Leão começou na pandemia. Eu li uma biografia sobre ela e eu fiquei muito encantada e muito surpresa do quão pouco eu conhecia a Nara Leão, sabe? Assim, a dimensão dela, o pensamento dela, toda uma época em que ela viveu de uma maneira muito, com uma presença muito marcante, muito lúcida, muito inserida, né, naquele ambiente cultural todo, musical, muito ligada aos outros cantores, compositores, descobrindo novos talentos. A Nara tinha assim uma capacidade especial, uma inteligência mesmo, uma sensibilidade, uma intuição para ver. Ela descobriu o Chico Buarque, né? Ela É. gravou, fez uma participação no primeiro disco do Fagner, e que depois ele produziu um disco dela mais na frente, com compositores nordestinos, um disco muito bonito chamado Romance Popular. Então eu fiquei muito encantada com isso e um dia conversei com o Miguel e aí nós então resolvemos montar um espetáculo sobre ela. E eu li várias biografias, eu fiz a parte assim da pesquisa e o Miguel é um grande ator, porque com esse material assim de memórias e de pessoas falando sobre a Nara e tal, que é um material teórico para nós que não conhecemos a Nara, que não convivemos com a Nara. Miguel fez um texto muito poético. É como se fosse um fluxo de consciência. Ela baixa no teatro, literalmente. Ela Aham. vem, ela está morta, como está, e ela vem no teatro e ela não é uma coisa de ficar contando a vida. Ela vai sendo atravessada por, por cenas, por lembranças, por músicas. Maravilha. É muito bonito mesmo, muito bonito. E é até assim eu falar, né? Porque mas não estou falando Aham. da minha atuação, estou falando de um autor que, Aham. que todo mundo sabe, né? O quanto que ele é. E é tão difícil escrever uma peça, né? Assim, uma peça inteira, um espetáculo, é muito bonito. Ele dirigiu também. Então, nós falamos de Nara Leão e da sua época e do que ela teve como ela teve que se inventar e reinventar para continuar com uma vida expressiva, criativa, né? Num momento de um regime político muito cerceador de liberdades, né? Então, o espetáculo é sobre isso, com aquelas músicas lindas. Eu canto, eu sempre gostei de cantar, já tinha cantado em outros espetáculos, mas eu me preparei bastante, comecei a fazer aulas de canto mais assiduamente, uso todos os recursos da fonoaudiologia, que é uma ciência maravilhosa que cuida da voz, né, assim, para várias profissões, inclusive, né, Aham. professores, Hum. deputados, pessoas que falam em público, advogados e atores e cantores. Então, eu me beneficiei com todos esses conhecimentos e estou me deliciando em cantar. As músicas são as mais lindas, né, do nosso, É, do nosso pioneiro, né? São as mais e lindas. É o você, e Ninho, você, é o e- Corcovado, é tudo tão lindo, tão lindo. Diz que fui por aí, são sambas, são músicas de bossa nova, tem protesto, né? Tem o carcará, tem opinião, tem acender as velas, tem Chico Buarque, tem muita coisa, tem Roberto Carlos. é um repertório espetacular, né? Um É repertório muito vasto e muito ela é muito vasto. sem preconceito, né? Musical Aham. e sem querer ficar na caixinha da musa da bossa nova, ou da cantora de Uhum. protesto, ou da cantora de música infantil, que ela cantou muito, né? Ela cantou, ela Eu, fez o eu, disco. é, é, eu,
eu vi um documentário, uma coisa assim, que ela cantou muita música infantil. É, Interessante ela cantando lá com as crianças, enfim. é, É, quando ela veio do cara, eu exílio, acho, Zezé, eu acho que ela não se encaixava, ela não tinha aquele, não se encaixava em quadrado nenhum. Ela fazia dela, é, né? Que era é, cantar de uma forma muito intimista também, de uma forma bem doce, bem interessante, que ela encantava, né? Ela não só é, cantava, ela encantava. é. Ela fez um E disco quando ela voltou do exílio, que ela estava com dois filhos, né? Queria se dedicar a uhum, esse momento da vida dela, viver essa uhum, experiência assim muito intensamente. E aí ela tinha uma gravadora, né? Que obviamente convidou ela, ou não sei qual o nível, convocou ela a gravar um disco. Ela falou: mas eu não tô nem ouvindo muita coisa, eu tô cantando músicas para os meus filhos. E aí, então, tiveram a ideia de que ela gravasse. Ela falou, foram as músicas que eu ouvia quando era criança, que a mãe dela era bem ligada à música, era assim, multi-instrumentista, tocava piano, tocava, eu acho que violino. A mãe tinha uma coisa com música forte, cantava as músicas para ela, tanto que o disco é dedicado aos pais. uhum. E aí eram músicas que ela estava cantando para os filhos. E como ela toca violão muito bem, ela cantava essas músicas. Tem assim, desde Atirei o Pau no Gato, até Deu um Vento na Roseira, coisas Ah, lindas. Esse disco é lindo, chama Meu Primeiro Amor. e o interessante, como é que foi para você encarnar Nara Leão? Você você leu várias biografias sobre ela e qual é a sensação, né? Porque eu fico imaginando que é tão bom ser ator, ser atriz, porque é tão fascinante esse mundo de encarnar um personagem e levar para gente, contar a história para gente, né? É, É porque é mais do que conhecer, né? É mais do que conhecer uma pessoa, é você trazê-la para dentro de você. Então, isso só vai ter uma expressão interessante, né, no sentido de daquela expressão que a gente quer para que as pessoas que estejam assistindo também, para que aquilo também entre dentro das pessoas que estão assistindo, isso só se dá se tiver um mix, né? Você pega um sentimento daquele personagem, isso é com qualquer personagem, né? Você uhum. pega o sentimento do personagem, traz para dentro de você e você expressa uma coisa que, obviamente, vai ser misturado com o seu, né? Com o seu sentimento, com a sua forma, por exemplo, um ciúme, né? O personagem está num momento expressando um ciúme. Então, aquilo vai passar pela sua expressão de ciúme, né? Com técnica, né? Porque a gente não está ali fazendo psicoterapia, mas a Nara é um deleite, assim, porque. E é legal, porque ainda tem muita gente, né, por aí que conviveu com ela muito, né? O Chico, o Caetano. Eu lamentei muito a morte, a partida da Danusa o ano passado, pouquinho antes da peça Sim. estrear. E muitas É. pessoas que foram ver o espetáculo e ficaram muito encantados, muito emocionados. Cacá Diegues foi ver a peça, o não ia falar o Boscoli, mas não, o Benescal, Roberto Benescal foi ver a peça. O último namorado dela foi ver a peça, o Bompé, Marco Antônio Bompé. O último empresário dela, Miguel Bacelar. Uma amiga amicíssima dela, a Helena Muito Floresta. significativo isso tudo, Né? né? Assim, Porque hoje ela nossa, estaria com 83 anos. Quer dizer, poderia estar viva, né? poderia estar viva e continuar cantando para gente. Essa É, voz dela era uma coisa, é de uma afinação, né? Enfim, eu acredito que foi uma das melhores cantoras.
tem ela, Elis Regina, enfim, a gente perdeu grandes coisas, né? Recentemente Rita É, Lee, e perdeu todas grandes, partiram muito novas, né? Muito eu novas. Quer dizer, acho. fizeram muita coisa, fizeram muito, produziram muito, gravaram. Uhum, A Nara gravou uma quantidade de discos, assim, só nessa década de 70 quando ela volta do exílio, que ela grava muito pouco. Ela grava muito em discos de amigos e tal, mas ela faz, uhum. eu acho que em 10 anos ela faz 4 discos. Mas antes, ela produziu de 64 a 68, em 4 anos, ela produziu 9 discos. Então, mais de 2 discos por ano, né? É muita Legal. coisa, é muito. É uma história fascinante que você tem a contar. Quanto tempo você ficou vocês ficaram no Rio? A gente fez um projeto para Petrobras Uhum. e a gente fez 2 meses no Rio, fizemos uma viagem ao Nordeste, fizemos 6, 7, 8 cidades, Brasília e Nordeste. Depois eu remontei, mudei a produção, mudei o cenário, porque é um cenário que foi muito complicado para a gente viajar. Então, eu mudei o cenário. Hoje é um cenário do Marcos Lima, um cenário belíssimo também. E aí fizemos uma pequena turnê pelo Sul no início do ano passado. Íamos fazer a temporada do Rio, eu interrompi, precisei interromper, e tinha essa temporada de São Paulo em outubro que eu mantive. Então agora a gente vai recomeçar uma nova carreira de Nara. Eu acho que poucas pessoas assistiram o espetáculo até agora por conta dessas É, interrupções, né? e não Eu acho veio que aqui para São Paulo. Bom, é, no dia 10 é. vou estar na primeira fila, né? Ai, que bom, que bom. Com certeza eu vou estar na primeira fila, porque É sei lá, porque na hora que chega o público, né? Na hora que abre a cortina, na hora que a gente vê as pessoas se emocionando e vidradas e tudo, aí é que a mágica acontece, né? Aí é que o teatro é mágico, né? O teatro é, é mágico. Eu adoro teatro, adoro teatro. Eu adoro dramaturgia, eu adoro arte num modo geral. E aí eu pergunto para você, o que te toca mais? Teatro, cinema, TV? Ou tanto faz? assim, no começo eu comecei com teatro, né? E eu Uhum, fiz 10 anos de teatro até ir para a televisão. Eu fiz uhum, um filme nesse tempo, mas então eu tive muita dificuldade com o espaço, né, cênico, porque a gente tem um espaço no teatro, que é de uma maneira, onde você é tudo visível, né, você é visível o corpo inteiro, todo o seu movimento é acompanhado e tal, e o cenário do set de TV, que na verdade é um espaço que é ali físico, mas é um espaço também que está dentro da câmera, né? Depende da lente, depende. Às vezes você está fazendo uma cena, você não sabe que está com uma lente fechadinha, que está. A não ser assim, é um close, aí te avisam, né? uhum. Hoje a gente sabe, já sente, já percebe. Às vezes você pode até falar com câmera, né? Que lente você está usando e tal. Então eu ficava muito perdida, assim. E eu tinha que fazer um esforço muito grande para É. não perder ali a minha concentração, né? O fim da meada, né? Como diz. Então eu dizia que eu gostava mais do teatro, porque era a minha casa. Mas hoje, cinema eu fiz pouco, porque eu fiquei realmente muito ligada à televisão, né? Você começa a fazer uma novela, aí você já tem um outro projeto, você já está escalada para um outro projeto, aí você vai ter um tempinho de folga para ensaiar sua peça, aí fica fazendo a peça junto com a novela. Então, para o cinema, realmente sobrou muito pouco tempo, porque o cinema exige, assim, por exemplo, 2 meses de uma intensidade grande. Você vai viajar, vai para um lugar, vai ficar no interior, vai. O cinema ele tem o orçamento
É. funciona com o tempo cada vez mais reduzido, né, de se filmar. Então eu não consegui, eu perdi alguns filmes, lamento, mas eu fiz pouco cinema. Seria bom que a gente tivesse mais apoio para o cinema nacional, porque eu amo o cinema nacional também. Mas o Eu cinema sou nacional vacinado. muito bem. Vai muito bem, né? E, É, e com sempre lotado os cinemas, isso dá uma felicidade na gente. Eu acho que o pós-pandemia fez isso, né? As pessoas queriam sair de casa, queriam consumir a arte. Eu vou aos é. teatros, que eu vou muito teatro, cinema, e a gente vê que está tudo lotado, sabe? Isso é muito importante. Isso é muito legal. Acho que nesse meio tempo, o brasileiro, enquanto estava em casa, começou a consumir arte, começou a entender mais sobre a arte, né? Sobre o cinema de um modo geral, né? Assistir, enfim. Isso é muito, E muito teve um legal. papel assim fundamental. Eu acho que foi importante, sim, para Hum. algumas pessoas se darem conta, né, do quanto era companheiro, né? A arte é companheira, porque é uma coisa que Exatamente. você se vê ali, você acompanha, né, experiências de humanos ou de ou não humanos ou animais ou enfim, mas traduzidas sempre por sentimentos humanos, né? Porque é Hum, feito por homens, por pessoas, né? Homens, hum, mulheres. hum, E então eu acho que foi sim, foi uma época de cair muito a ficha da importância fundamental, assim, né? Como companhia, como alimento, né? uhum. E as pessoas deixaram, ultimamente, as pessoas têm aquele orçamento para consumir o teatro, o cinema. Isso é muito legal, né? É, Tem um é, é. orçamento para o fim de semana, para consumir É teatro. primeira necessidade, virou artigo de primeira necessidade, né? Que bom Arroz, isso, gente. feijão, ovo. É. Eu, desde pequeno, eu sempre fui muito fascinado com teatro, com os shows de... Me lembro de pequenininho, minha irmã trabalhava no teatro em Vitória, e ela, o Teatro Carlos Gomes, não sei se você chegou a conhecer, ou atuar lá, Teatro Carlos Gomes em Vitória. Sim, sim. Então, minha irmã, ela trabalhava lá como assessora. E eu, desde pequeno, eu assistia shows, Gal Costa, tem foto de Gal Costa com autógrafo, essas coisas. Eu Agora sempre tem um fui festival de fascinado. cinema, né? Tem um festival de cinema em Vitória e Muito bom. eu não sei se passam os filmes nesse teatro, mas a festa, eu recebi um prêmio no Festival de Vitória e a festa Uhum, foi no Carlos Gomes. Eu não lembro uhum, se eu consegui, se eu fiz alguma, eu acho que sim, eu fiz já uma temporada lá. Mas depois ele uhum. ficou muito tempo em obras, né? Porque esses Continua, teatros do continua. governo, da É, prefeitura, duas vezes eles é. primeiro ficam muito tempo sem manutenção, aí eles vão se degradando Vai demais, degradando. Em frente e tem lá, engraçado. Em frente quando tem chega na hora de fazer a obra, é uma obra muito grande, muito de muito restauro, né, de cara. restauração, muito cara. E muito Exatamente. demorada também, porque são prédios centenários, são prédios. Em frente ao Teatro Carlos Gomes, tinha o Teatro Glória, o Festival de Cinema de Vitória, que vai muito bem, Aham. vai muito bem, felizmente. Eu conheço as pessoas que tiveram essa grande, magnífica ideia de fazer esse festival de cinema, de criar esse festival de cinema. Era no Teatro Glória, que também se deteriorou e, enfim, eu acho que já foi reformado, né? Que agora É. virou Teatro Sesc. São prédios centenários. Ei, Zezé, muito obrigado. Você é muito generosa. Muito Não, obrigada, aí viu? Adorei não tem nosso como. papo. Você, Eu amei. Você
É tudo que eu esperava da minha estrela, que eu sempre Ah, adorei, tudo que eu esperava da Naná que eu conheci. tá Muito bom. obrigado, Zezé. Um beijo grande. Obrigada, Luiz. Um beijão para você. Boa sorte aí na sua estrada. Muito obrigado. Tchau, Beijo. tchau.